presente que Deus nos deixou, que foi Nossa Senhora. Maria, um presente de Deus. E nós vamos iniciar voltando na Sagrada Escritura para entendermos como esse presente foi nos deixado, como ele foi nos dado, né? Então eu te convido a pegar a palavra de Deus para juntos, lá no Evangelho de João, a gente, com alguns versículos, compreendermos a dimensão de quem é Nossa Senhora para as nossas vidas e o quanto ela é, sim, a nossa fiel intercessora junto a Jesus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 25 seguintes, diz assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim. Esse é um ponto-chave da Sagrada Escritura. A gente percebe que Jesus, lá no alto da cruz, sofrendo todas as dores carnais, por tão violenta agressão que ele estava sofrendo, mas antes de dizer que tudo estava consumado, como no versículo 28, e que eu vou repetir para que nós consigamos ir um pouco além, entendermos um pouco mais a dimensão. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, percebemos que se Nossa Senhora, se a mãe de Jesus, aquela escolhida pelo próprio Deus para gerar Jesus, ela recebeu a graça, não por merecimento, e ela sabia disso, mas por graça de Deus. Ela foi escolhida por Deus para que o Verbo encarnasse, para que o próprio Deus encarnasse e fosse gerado. E para que as promessas que tinham sido feitas pelos profetas Isaías e tantos outros, de que viria um menino, uma jovem daria a luz a um menino. E ele seria, sim, aquele que viria trazer o anúncio do reino. E Jesus, ele nasceu. E ele nasceu pelo sim de Nossa Senhora. E mesmo diante disso tudo, sabendo ele que ele era o próprio Deus e que ele estava ali por decisão dele, que ele estava ali decidindo pelo cumprimento das promessas para que tudo fosse consumado, ele poderia ter dito que tudo foi consumado a qualquer tempo, mas antes disso, para que verdadeiramente tudo fosse consumado, ele entregou Nossa Senhora à humanidade. Ele entregou a mãe dele ao discípulo amado, a João. E entregou o discípulo amado a Nossa Senhora. Tudo só foi consumado a partir daí. Por que não dar importância a isso? Porque tantas vezes nós não conseguimos olhar para Nossa Senhora como um verdadeiro presente de Deus, como uma escolha dele para as nossas vidas. Nossa Senhora, ela é um exemplo de fé, é um exemplo de obediência, é um exemplo de mulher de Deus que foi submissa à vontade de Deus, olhando para Nossa Senhora, porque ela foi enquanto mulher, onde soube silenciar nos momentos de maior dor, onde soube silenciar para entender que o filho precisava viver determinadas situações para que a vontade de Deus continuasse sendo cumprida.
Mulher que conseguiu ser submissa à vontade de Deus até o fim, que conseguiu ter um olhar terno, doce, gentil, que conseguiu abrir mão dos seus sonhos. Porque Maria, ela tinha os seus sonhos. E aí, ela não é um exemplo? Ela não é aquela que venha nos ensinar a ser cristãos? E mais, ela conhece o filho dela. Ela sabe quem foi Jesus. Foram as mãos de Maria que acariciaram Jesus, que ajudaram Jesus a dar os primeiros passos. Ela conheceu a real humanidade de Jesus, porque no que ele foi 100% homem, ele foi 100% homem, e ela contribuiu para que ele fosse 100% homem também. Ela contribuiu para que o ministério dele acontecesse. Ela caminhou com Jesus. Ela abriu mão, de repente, de viver a própria vida, para que o filho dela tivesse vida. Quantas saudades ela não deve ter sentido do filho, em determinadas situações, pelas caminhadas dele, por lugares tão distantes. Mas ela estava junto. E quantas vezes nós, cristãos católicos, a renegamos, não acreditamos que ela foi a escolhida, não atribuímos a ela carinho, aceitação. É claro que muitos exageram, atribuem para ela o que não cabe a ela. Nossa Senhora não faz milagre, mas ela intercede. Nossa Senhora, ela é aquela que faz a mediação por nós. É aquela que vai à nossa frente, sim, porque ela é mãe. E ela ali, nesse momento de entrega de Jesus, como nós vimos na Sagrada Escritura, ela nos acolheu, ela nos adotou. E quando eu falo dos exageros de alguns atribuem a ela o que não é dela. E aí realmente deturpa um pouco. E aí, por isso que nos tornamos, nós católicos, nos tornamos motivos de más conversações dos protestantes. Nossa Senhora, ela precisa ser acolhida por nós como mãe de Jesus e nossa mãe. Precisamos dedicar a ela carinho, porque Ele dedicou a ela o tempo todo carinho. Precisamos entender a Sagrada Escritura e entender, inclusive, que quantas palavras vêm aqui na Sagrada Escritura que lá no grego, no latim, no hebraico, tinham um outro significado, mas para a tradução do português chegam para nós às vezes como dificuldade, né? Como mulher. Às vezes é tão difícil, né? Por que Jesus falava mulher? Mas era a forma dele naquele tempo, no contexto onde ele vivia de tratamento. E a gente não pode ficar deturpando essas coisas, mas nós precisamos entender. E contar com Nossa Senhora é um auxílio muito bom. Ter a meditação do Santo Terço, que para muitos é apenas uma repetição de incontáveis Aves Maria, de Pai Nossos, mas nós somos convidados nessa oração a meditar a própria Escritura. Quando nós vamos passando pelos mistérios, onde ali nos gozosos, nos dolorosos, hoje inclusive chamados mistérios da alegria, da luz, da dor, nós somos convidados a contemplar a Sagrada Escritura, onde nós vamos passando pela vida do próprio Jesus, porque nós vamos entendendo que ali a gente não contempla a vida de Maria. Contemplamos Jesus, o ministério dele. Porque para falar de Maria precisa falar de Jesus. Para falar de Maria, para entendermos a história de Maria, entender a história do próprio Jesus. Então onde há erro nisso? Onde há dificuldade de entender? E aí parte da nossa aceitação, de aceitarmos que ela é também nossa mãe. De que ela é sim aquela que vai à nossa frente, vai cuidando e vai nos apontando Jesus, que vai nos apontando o caminho certo a percorrer,
que vai sim intercedendo pelas nossas causas. É como numa relação de um filho dentro da filiação pai e mãe. Normalmente, quando o filho precisa pedir uma coisa ao pai, ele não pede o auxílio da mãe. Mãe, eu estou precisando disso. Conversa com meu pai para mim, para ver se ele consegue ceder. Porque a mãe sabe a hora certa de pedir. Ela sabe a hora certa de conversar com o esposo, com o pai. Ela sabe a hora que ela vai conseguir ali interceder pelo filho, para que o pai, ele, se for para o bem do filho, para que o pai aceite, aprove e vá junto. É a mesma coisa, é a mesma relação, é a mãe intercedendo para que a intenção do filho seja recebida por Deus, pelo próprio Jesus. Meditação do texto não é simplesmente orações repetitivas, é simplesmente um momento de encontro com a Sagrada Escritura. É o momento que nós, cristãos católicos, dedicamos. Eu não estou aqui dizendo de adoração, porque muitos acham que simplesmente na meditação dessas orações o milagre ali acontece. Nós precisamos entender que quem realiza o milagre é Deus. Mas, se nós vamos nos aproximando de Deus através sim da oração do Santo Terço, é um meio, é um caminho. E principalmente quando nós propomos a meditar, e meditando os mistérios do texto, nós estamos meditando a Sagrada Escritura. Nós estamos passando pela vida de Jesus. Fica para nós então um convite de olhar, de perceber Nossa Senhora como ela foi, na simplicidade dela, no jeito simples de conduzir as situações que a ela eram apresentadas, a silenciar como ela, porque no silêncio dela nós também aprendemos muito, que em alguns momentos é importante silenciar para que o Espírito Santo de Deus ele nos mostre o que é para fazer, o que é para inclusive falar. E que a oração do Santo Terço seja mesmo um meio de nos encontrarmos com a Sagrada Escritura. Que a oração do Santo Terço seja uma meditação da vida de Jesus, do que foi a vida dele. Quando passarmos ali pelos mistérios gozosos, que a gente consiga encontrar nesse mistério todo o processo da anunciação, do sim de Nossa Senhora, do nascimento de Jesus, da apresentação de Jesus e purificação de Nossa Senhora, entendermos quais foram os propósitos disso tudo, lei sendo cumprida, obediência à frente dela, porque ela era a mãe de Jesus, ela precisava verdadeiramente ir e se purificar no templo, mas ela foi obediente à lei, ela cumpriu com o que se esperava dela, passando ali pelos mistérios da dor, onde nós conseguimos meditar a entrega de Jesus, o tanto que ele sofreu por amor, o quanto ele se permitiu sofrer as dores carnais por amor. E não é sofrer ali, meditando esses mistérios, mas é entender o derramamento do amor. Os mistérios gloriosos, onde Jesus ressuscitou, ele vive, Pentecostes, promessa cumprida, ascensão de Nossa Senhora, a coroação dela como Senhora, como Rainha e intercessora nossa. Os mistérios da luz, onde nós contemplamos o ministério de Jesus, o batismo dele, o primeiro milagre, bodas de Caná, o anúncio, porque ele próprio anunciou o reino, o ministério dele foi anúncio do reino, foi evangelizar, foi amar. Então que nos mistérios nós tenhamos um verdadeiro encontro com a Sagrada Escritura, e nós consigamos ali, junto com Nossa Senhora, na oração da Ave Maria, que inclusive está na Sagrada Escritura, completada aí por um clamor do Papa, que ela intercedesse por nós, junto a Deus. Que
que nós tenhamos Nossa Senhora à nossa frente e que seja assim ela um exemplo de vida para nós cristãos, para que como ela nós consigamos ser submissos à vontade e à palavra de Deus.